O emaranhamento ou o entrelaçamento é uma propriedade exclusiva dos sistemas quânticos. O emaranhamento é uma propriedade importante para a gente entender os fundamentos da teoria quântica, né? Mas ele também é muito importante em áreas aplicadas, né? Então, o emaranhamento ele se torna hoje, né, com avanços tecnológicos, a gente consegue usar o emaranhamento como um recurso para desenvolver novas formas de computação, por exemplo, né? Então, a computação quântica usa o emaranhamento como um recurso e em outras áreas de aplicações tecnológicas o emaranhamento também é usado. Agora, ele é uma propriedade extremamente estranha e exótica da mecânica quântica, né? Assim, se a gente fizer uma lista de propriedades esquisitas da teoria quântica, com certeza o emaranhamento vai aparecer nessa lista. Então, nesse vídeo a gente vai falar o que é o emaranhamento quântico, né? Dando um destaque para... A gente vai tentar explicar também o que é, por que essa propriedade, né, é tão exótica, tão estranha assim. Então, o que tem de tão esquisito assim no emaranhamento? Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física quântica principalmente, seus conceitos e suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim, dessa forma o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. A gente pode adotar várias maneiras de abordar essa questão sobre o que é o emaranhamento, né? Então existem várias formas de definir, de tratar esse assunto, né? Eu vou pegar um caminho aqui que relaciona a noção de emaranhamento com uma noção muito cara para a razão humana, né? Que é a causalidade, tá? Então, vou falar um pouco sobre a relação, vou definir o emaranhamento, vou falar o que é o emaranhamento, né? A partir principalmente dessa relação entre emaranhamento e a nossa noção de que todo efeito, todo evento, né, tem uma causa. Nesse contexto, a gente pode dizer que o emaranhamento é uma propriedade da mecânica quântica que é incompatível com a nossa noção clássica de causalidade, tá? Eu vou explicar isso melhor. Então, para entender isso melhor, vamos começar com o conceito de causalidade, tá? Para a gente ver qual é o conceito, né, que o emaranhamento, no final das contas, está desafiando, né? O que o emaranhamento está desafiando e o caráter bizarro do emaranhamento, né, surge justamente dessa incompatibilidade, aparente incompatibilidade entre emaranhamento e causalidade, tá? Mas a noção de causalidade, né, é basicamente o seguinte, né? A gente pode dizer que existe um princípio da causalidade, né? O princípio da causalidade, de forma bem simples, ele diz o seguinte, né? Que todo evento é precedido por uma causa, né? Então, todo evento tem uma causa. Isso é um princípio que a gente pode pensar que ele é um princípio da ciência, mas, na verdade, não. Ele é um princípio muito mais amplo. Ele se aplica não só à ciência. Esse princípio ele é uma espécie de característica da nossa forma de pensar. Tenta imaginar algum evento, alguma coisa que acontece no mundo que não tem causa. Tenta pensar isso, né? A gente não consegue pensar isso. A gente não consegue pensar isso porque a nossa forma de pensar as coisas, de interpretar, de olhar para o mundo, já envolve a noção de causa e efeito. Então, mesmo que você não conheça a causa de alguma coisa, de algum evento no mundo, você imagina que essa causa existe e você não conhece, né? Mas a gente não consegue deixar esse vácuo de explicação causal, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para isso ficar mais simples. Imagina a seguinte situação, né? Que você tem um amigo ou uma amiga, sei lá, que você conversa com ela todo dia e tudo, e aí, de repente, um dia, do nada, você vai falar com ela, com essa pessoa, e essa pessoa simplesmente te ignora, não responde, e aí você fica lá tentando falar com ela e tal, e ela fica te ignorando e se afasta e tal. Esse é um tipo de situação, nota que não tem nada de científico nisso, né? Assim, é uma situação, sei lá, mundana, e num cenário como esse, a nossa reação seria o seguinte, tentar pensar o que aconteceu para que essa pessoa tivesse esse tipo de reação, né? Nota que é impossível, né? Se a pessoa tem alguma importância para você, é impossível você simplesmente largar isso e falar, beleza, a vida, vão tocar a vida assim, normal. Você vai ficar essa situação, ela gera um incômodo tão grande que é você não conhecer a causa de alguma coisa. Essa é a situação, né? A situação existe um evento que a pessoa está te ignorando e você não consegue encontrar causa para esse evento. Você não consegue entender o porquê que aquilo aconteceu, você não consegue criar essa conexão causal entre o que aconteceu para que essa pessoa começasse a adotar esse tipo de comportamento, né? Então, isso gera uma aflição, um desconforto tão grande, insuportável, e é impossível a gente não pensar, não vasculhar o passado, ele tentar entender o que aconteceu para que
essa pessoa adotasse esse novo tipo de comportamento lá. Então, esse caso, eu acho que ele ilustra bem essa situação da causalidade, a relação da causalidade com a nossa forma de pensar o mundo, né? E aqui eu não estou falando sobre ciência especificamente, não. Estou dando um exemplo mundano justamente para destacar esse fato, né? De que a causalidade não é algo restrito ao campo da ciência, ela é algo que nos acompanha o tempo inteiro, né? Então, a gente busca relações de causa e efeito, isso é tão necessário para a gente quanto, sei lá, respirar ou se alimentar, né? É uma necessidade da espécie humana, né? A gente não consegue ficar sem identificar. É claro que se o evento for um evento que para você é irrelevante, sei lá, uma coisa que você nem liga, então você não vai pensar nas causas daquilo, porque você nem vai pensar no evento. Agora, se for algo que está ali no seu foco de atenção, você com certeza vai tentar entender aquele fenômeno, aquele evento, aquela coisa, a partir da noção de causa e efeito, tentando encontrar as causas para aquilo. E isso vai dar uma tranquilidade, né? Assim, no sentido de que isso vai satisfazer ali essa necessidade que a gente tem de encontrar qual que é o motivo da coisa, e também isso é uma ferramenta poderosíssima para a gente poder tentar contornar o problema, né? Se você entender a causa do problema, do que aconteceu e tal, você vai conseguir abordar ali o problema, tentar resolver aquilo de alguma forma, né? Então, a noção, a causalidade, ela é uma ferramenta importantíssima para a gente, tá? No campo da ciência, mas também no campo da vida comum. Agora, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo do mundano, assim, né? E aí ele não... Existem certas... existe um formalismo aqui que eu não estou precisando abordar nesse caso, porque é um caso específico, né? Uma vez alguém parou de falar e tal, eu estou contando um caso específico, né? E pensando na noção de causalidade a partir desse caso. Agora, quando a gente vai para o campo científico, a noção de causalidade é super importante, ela é a base da ciência, né? Agora, a gente precisa de estabelecer uma outra noção, né? A gente precisa inserir aqui um outro conceito, né? Que é o conceito de correlações, tá? A correlação, é melhor entender a correlação através de exemplos, tá? Não vou dar uma definição formal de correlação, não. Vamos pensar na correlação através de exemplos. Então vamos pensar num exemplo aqui na área da saúde, né? Assim, as pessoas sabem que existe uma correlação entre níveis de estresse e a saúde das pessoas. Ou seja, se as pessoas estão com pessoas que têm nível de estresse muito alto, elas tendem a ter algum problema de saúde, alguma alteração assim, que pode ser caracterizado como um problema de saúde. Então, a correlação seria exatamente essa relação, né, entre essas duas variáveis aqui, né? Uma é estado de saúde da pessoa e o outro é nível de estresse. Então, como é que a correlação funcionaria, né? Se o nível de estresse aumenta, a tendência é que a pessoa tenha uma piora no seu estado de saúde. E se o nível de estresse diminui, a tendência é que a pessoa tenha uma melhora no seu estado de saúde. Ou seja, a variação de uma das variáveis está relacionada com a variação da outra variável, tá? Então, essa é a ideia de correlação. Então, uma medida de correlação, né, ela vai justamente tentar identificar, né, a intensidade disso que eu acabei de falar, né? O quanto que a variação da variável, por exemplo, estresse, está relacionada com a variação da variável estado de saúde. Nesse caso desse exemplo, a gente consegue perceber rapidamente, né, que existe uma relação causal aqui, né? Porque, olha só, essa variação do nível de estresse da pessoa, ela vai, de certa forma, influenciar na imunidade da pessoa. Então, o estado de saúde da pessoa, já que a imunidade dela vai ficar mais baixa, tende a piorar. Então, a gente pode dizer que o estresse acaba sendo uma causa da variação do estado de saúde da pessoa, tá? Essa relação causal, ela é relativamente simples de se identificar, né? Assim, eu não digo em casos reais, mas dado que... porque em casos reais é óbvio que pode ter outros eventos acontecendo que vão interferir também no estado de saúde da pessoa. Não necessariamente vai ser o estresse que está causando essa alteração. Mas dado que essa relação existe, foi identificado isso, né? Identificado que a pessoa não tem, sei lá, outros problemas, foram investigados outros problemas e as pessoas não encontram outros motivos para a variação do estado de saúde dessa pessoa, então a gente pode dizer que existe uma relação causal entre esses dois fatos, tá? Tudo um exemplo simples aqui, é óbvio que na vida real é uma coisa muito mais complicada do que isso e tudo, né? Mas é só para a gente entender que
Em alguns casos, a correlação tem uma explicação causal direta. Tipo, uma variável é causa da outra, né? Que no caso, estresse vai causar alteração no estado de saúde. Agora, nem sempre nem sempre a correlação indica causalidade, tá? Isso é uma frase famosíssima lá no campo da estatística, né? De que correlação não implica em causalidade, né? Porque existem vários exemplos em que as pessoas conseguem destacar ali por um certo período de tempo correlações que existem, mas que a princípio elas não têm explicação causal nenhuma, né? Existe um site que mostra várias dessas correlações, chama Spurious Correlation, tá? Esse site. Então eles colocam vários desses exemplos de coisas estatísticas de correlação que acontecem num período relativamente curto de tempo, né? Mas que, então, são correlações, mas são correlações meio que falsas, assim, né? São só coincidências, né? Um desses exemplos, que é muito famoso, assim, se você procurar aí na internet, você vai encontrar vários análises disso, que as pessoas ficam procurando correlações entre filmes que um ator chamado Nicolas Cage fez. Eu não sei porque o pessoal ficou obcecado com isso, mas, assim, as pessoas procuram filmes que o Nicolas Cage fez, né? Número de filmes de Nicolas Cage em correlação com outras coisas. Então, por exemplo, existe uma correlação por um determinado período de tempo entre o consumo de queijo nos Estados Unidos e o número de filmes que o Nicolas Cage fez. E casos desse tipo de correlação, que são chamadas correlações espúrias, né, elas não têm explicação causal, né, porque no final das contas, ou aquilo é alguma forma de manipulação entre aspas, se você está selecionando ou uma faixa de tempo, ou um tipo de dado, ou uma determinada região, que você já conhece o comportamento de uma variável, né? Então você está selecionando alguns dados para montar montar correlação, né? Então ou existe problemas na forma como a correlação é definida, né? Ou aquilo ali é um evento que acontece por um tempo muito curto, assim, então tipo é uma coincidência só, né? Existem coincidências e aí essas coincidências a gente diz que são acidentes, elas não são correlações reais, robustas, né? São coisas que ficam por um determinado tempo, pode até valer por um determinado tempo, mas elas não se sustentam, né? Então, por isso são coincidências, assim. Então, nesses casos, a gente tem correlações e essas correlações não precisam ter explicação causal, como elas não têm explicação causal, né? É melhor dizer assim, essas correlações, como elas não têm explicação causal, então, elas nem são correlações reais, robustas, tá? Elas são coincidências, né? Agora, se a gente observar uma correlação robusta, que se sustenta no tempo, que é calculada de forma adequada e tudo, aí alguma relação de causalidade tem que estar envolvida nesse processo, tá? Então, essa frase da estatística de que correlação não implica em causalidade, ela é verdade, porque existem esses casos que são, sei lá, coincidências, né? Agora, essa frase, ela não diz que as correlações não têm nada a ver com causalidade, tá? Não é isso, assim, a correlação, no fundo, ela tem que ter uma explicação causal. Só que a explicação causal não precisa ser uma explicação causal direta, tipo daquele exemplo que eu dei do nível de estresse e estado de saúde das pessoas, né? Ali você tinha duas variáveis que estavam correlacionadas e uma era a causa da outra, mas isso não precisa acontecer sempre, existe uma outra possibilidade. Então, para a gente entender essa possibilidade alternativa aqui, vamos pensar num outro exemplo, né? Que é o seguinte: existe uma correlação entre número de pessoas usando guarda-chuvas numa cidade e número de acidentes de trânsito, tá? Isso é uma correlação robusta, que é medida e tal. É algo, não é uma coincidência, é algo que se repete em vários lugares, em diferentes intervalos de tempo. Então, qual que é a correlação, né? Quanto maior o número de pessoas usando o guarda-chuva, maior é o número de acidentes de trânsito, né? E aí, esse caso já é um caso um pouco mais esquisito, porque, a princípio, uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, assim. Se a gente for usar essa mesma estratégia de identificar uma relação causal direta entre essas variáveis, né, a gente pode começar com o guarda-chuva. Será que abrir guarda-chuva causa acidente de carro? É difícil imaginar isso, né? Você tem guarda-chuva em diversas situações, não tem por que a pessoa abrir um guarda-chuva e ser atropelada, né? Por outro lado, se a gente quiser pensar no número de acidentes de carro como causa, também não vai funcionar, porque
começa a aumentar o número de acidentes e as pessoas começam a abrir guarda-chuva, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, essa noção de causa direta não é a única possibilidade que a gente tem para explicar correlações. Existe uma outra possibilidade, né? Talvez você já tenha pensado aqui qual que é essa possibilidade, né? Por que existe uma correlação, então? Agora, tem que ter uma explicação causal, tá? Se isso é uma correlação robusta, tem que ter uma explicação causal. A gente não pode sustentar a ideia de que não existe explicação causal para correlações que se mantêm, que são realmente robustas, reais, né? Então, qual que é a explicação causal nesse caso, né? Seria uma possibilidade que é a seguinte: pode existir uma causa comum, pode existir algo que causa o aumento do número de pessoas usando guarda-chuva, mas também causa o aumento do número de acidentes de carro. E essa coisa aqui é fácil de identificar, que é a chuva, né? Então, quando chove, o trânsito fica mais complicado, fica mais difícil de dirigir, portanto, acontecem mais acidentes. E quando chove, as pessoas usam mais guarda-chuva, né? Então, a chuva, nesse caso, né, uma variável, ela choveu ou não choveu, essa variável vai ser a causa dessas outras duas, né, número de acidentes e o uso de guarda-chuva. Tá? Então, aqui não tem relação causal direta, mas tem uma relação provocada por uma causa comum. Né? Então, desses dois exemplos que eu dei, né, a gente pode tirar a seguinte conclusão, né, de que quando eu tenho correlações, eu tenho que ter uma explicação causal, e essa explicação causal pode ser através de relação causal direta, então eu tenho correlação entre duas variáveis, A e B. Essa correlação tem que ser explicada por ou a relação causal direta de A e B, ou uma causa comum que provoca A e B ao mesmo tempo. Né? Então, ou a explicação causal para uma correlação ou é por causa direta ou é através de causa comum. Então, isso que eu acabei de falar, né, que é algo super intuitivo, né, ganha um nome de princípio de Reichenbach. O Reichenbach foi um filósofo contemporâneo que tem trabalhos na área de matemática, de física também, e ele formalizou essa ideia de causalidade, né, a partir dessa noção assim, relativamente intuitiva. Né, e ele vai formalizar isso numa teoria matemática, usando um elemento chamado grafo. A representação é inclusive também bem didática, né, que está aparecendo aqui, né, como se eu tivesse assim, eventos A e B são causados por um evento comum, tem uma causa comum, né, então eles são os dois causados pelo mesmo evento, ou existe uma relação causal direta entre eles. Né. Então essa abordagem foi feita pelo Reichenbach. E essa formalização é importante porque ela vai estabelecer ali um conjunto de regras, né, que vão sustentar a nossa ideia clássica de causalidade, né? Então, a ideia que a gente tem em comum de causalidade, que a gente veio discutindo nesse vídeo aqui, coisas que têm um apelo completamente intuitivo, né? Então, é uma ideia que vale no campo da ciência, né? Tem uma formalização a partir desse princípio do Reichenbach, mas é também muito intuitiva, e ela, então, ela está sustentada por essas regras, né, do princípio de Reichenbach. Existem outras regras também que a gente tem que usar aqui, mas, assim, essa aqui é suficiente para a gente ver como que o emaranhamento vai acabar entrando em conflito com essas noções, tá? Então, vamos começar a pensar aqui agora na questão do emaranhamento, né? Como que o emaranhamento desafia essa noção? Nota que essa noção ela é absurdamente importante para a gente. Né? Então, o fato de uma teoria no interior da física, um resultado da física, desafiar essa noção é algo escandaloso, absurdo. Né? Mas no caso do emaranhamento, ele realmente desafia e os resultados dos experimentos realmente mostram que o emaranhamento de fato é uma propriedade importante e que, de fato, ele desafia essa noção de causalidade. Então, isso vira algo muito, muito importante, é um resultado muito relevante, tá? Dessa relação do emaranhamento com a causalidade. Inclusive, esse tema, né, ele está relacionado com uma noção de um resultado da mecânica quântica chamado de desigualdade de Bell. Tá? Esse resultado, ele foi os físicos que foram premiados, né, laureados pelo Prêmio Nobel de 2022, né, eles ganharam esse prêmio justamente por fazer experimentos, né, sobre esse tema desigualdade de Bell. Né. A gente gravou um vídeo sobre desigualdade de Bell, né, ele está aparecendo aqui no card, vou colocar ele também na descrição. Então, o que seria o emaranhamento? Né? O emaranhamento, ele é uma correlação, então você vai ter correlação entre as variáveis, só que essa correlação ela não tem explicação causal. Você não consegue encontrar explicação causal direta para ela e você também não consegue encontrar explicação a partir de causa comum. Ou seja, essa ideia do princípio de Reichenbach não vale para o emaranhamento. Né?
Então o emaranhamento ele acaba gerando uma situação absurdamente complicada para a gente assimilar, né? É muito difícil assimilar essa consequência, né, que aparece com o emaranhamento, essa estrutura, né, essa característica do emaranhamento. Então o emaranhamento é uma propriedade extremamente complicada da gente conseguir, ela parece que ela não é adaptada à nossa forma de pensar, né? Porque a nossa forma de pensar sempre usa a noção de causalidade e o emaranhamento vem desafiar justamente isso, né? Assim, eu vou dar um exemplo do que seria uma correlação sem causalidade no mundo clássico, tá? Vamos pensar num exemplo aqui. Então, o que seria um exemplo de algo parecido com o emaranhamento, só que num contexto clássico, né? Seria o seguinte, né? Imagina que você e o seu colega vão fazer o seguinte, cada um tem uma moeda, e aí vocês vão cada um para a respectiva casa lá, e aí vocês vão pegar a moeda, cada um vai pegar a sua moeda e vai começar a sortear. E vai fazer isso, sei lá, 1000 vezes. Tá? Então vai fazer 1000 sorteios da moeda. 1000 é muito, então vamos fazer 100 sorteios de moeda. Então faz 100 sorteios lá, e aí vocês vão fazer os sorteios, e cada um faz o sorteio na sua casa e tal, e anota os resultados. Então você vai fazer na sua casa, seu colega vai fazer na casa dele, e aí vocês vão sortear lá, cara ou coroa, e ficar anotando. A primeira deu cara, a segunda deu coroa, a terceira deu coroa, a quarta deu coroa, a outra deu cara e tal, assim vai. Ela anota 100 resultados, você anota, e o seu colega anota os outros 100 resultados, né? Esse é um caso em que você tem eventos que a gente assume como aleatórios, né, com o sorteio de uma moeda e tal. Então você tem uma estatística de eventos aleatórios, que é o que você registrou lá na sua casa, e o seu colega também tem na casa dele, né? Aí no outro dia, quando vocês se encontram, vocês olham lá para as anotações e você começa a ver que na primeira lançamento o seu colega, você tirou cara, mas o seu colega também tirou. Aí no segundo você tirou coroa, o seu colega também tirou. No terceiro você tirou coroa, o seu colega também tirou. No quarto, então, aí você começa a ver que existe uma coincidência em todos os casos. Todos os casos, quando você tira cara, ele tira cara. Quando você tira coroa, ele também tirou coroa. E aí essa é uma situação que seria algo completamente absurdo. Estatisticamente, né? Claro que existe uma possibilidade disso acontecer, sim, mas assim, seria uma coincidência muito grande, né? Então é algo muito fora do normal. E aí, se isso acontecer, se você quiser testar um pouquinho mais lá, essa falha do universo que vocês estão encontrando lá no final das contas, você poderia aumentar o número de vezes, né? E tentar 1000, 2000, 5000. É óbvio que essa coincidência, ela vai uma hora acabar, não tem como. Isso não se sustenta, né? Então, o emaranhamento é uma correlação. Por que isso é estranho, né? Por que a gente olha para esse evento e fala, tá, isso aqui é impossível? Isso acontece justamente porque a gente tem aqui um caso em que você tem uma correlação entre variáveis aleatórias e você não tem nenhum tipo de explicação causal para ela, né? Porque quando você está sorteando, você está fazendo sorteio lá na sua casa, o sorteio que está acontecendo na casa do seu colega, ele não existe nenhum tipo de interação causal entre os dois eventos. Então, o resultado da sua casa, não deve ter correlação nenhuma, ele não tem nenhuma relação com o resultado do evento que está acontecendo no seu colega, porque justamente são eventos aleatórios e independentes, né? O que acontece lá, o seu sorteio ele é aleatório, independente, o seu colega também. Portanto, essa coincidência não deveria existir, né? Só que então, ela não deve existir porque não existe uma explicação causal para esse tipo de correlação, tá? E o emaranhamento é o quê? É uma correlação que existe, é robusta, é medida várias vezes em vários sistemas e ela desafia a nossa noção de causalidade. Então, o emaranhamento seria um caso desses que eu acabei de falar, um caso parecido com esse que eu acabei de falar, só que você troca moedas aqui por elétrons, por exemplo. E aí você troca cara e coroa por uma propriedade que você medir dos elétrons, que é spin do elétron. Então, elétrons têm spin, spin é uma propriedade quântica. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente explica um pouco melhor o que é o spin, né? Mas aqui eu vou falar só o seguinte, ele é uma propriedade exclusiva da mecânica quântica e elétrons têm spin que a gente quantifica ele tem quando você mede o spin, você pode encontrar dois valores. Você pode encontrar o valor spin para cima e spin para baixo, né? Spin positivo, negativo, sei lá, pode usar outras notações, mas vamos usar essa daqui. Então, quando você mede um elétron, você pode encontrar spin para cima ou spin para baixo. Então, o elétron vai fazer o papel da moeda e o spin para cima e spin para baixo, o papel de cara e coroa.
E aí imagina que você tem lá par de partículas, e aí existe um tipo de estado na mecânica quântica que é o estado emaranhado. Então você consegue preparar um estado que tem uma correlação tal que quando você recebe um elétron e o seu colega recebe o outro, vocês vão fazer medidas de spin e essas medidas vão ter correlação. Se você preparou um estado emaranhado de 2 elétrons, você vai ter, estado emaranhado nessa variável, né, de spin, você vai observar correlação entre eles. Né? Então você vai fazer medidas, igual esses da cara e coroa. Você recebe o elétron lá na sua casa, faz uma medida com ele. Seu colega recebeu o par desse elétron e faz uma medida lá na casa dele. Aí o experimento é repetido, faz outra vez. Alguém lança outra partícula para você, você recebe o seu segundo elétron, você mede o spin dele, seu colega mede o spin também. Você recebe o terceiro elétron, mesma coisa. Vocês recebem 100 elétrons. Então eles prepararam 100 pares de elétrons, mandaram 100 para você, né? 100 para o seu colega. Né? E você vai anotar os resultados de medida de spin que você fez e o seu colega também. Quando vocês se encontram e comparam os resultados, você vai ver que toda vez que você mediu o spin para cima, o seu colega também mediu o spin para cima. E quando você mediu o spin para baixo, lá no elétron que está no seu laboratório lá, o seu colega também mediu o spin para baixo. E isso aconteceu em todos os casos. Então, essa é um tipo de correlação que no formalismo tradicional da mecânica quântica não encontra explicação causal. Né? Por isso que o emaranhamento é uma coisa bizarra, né? Porque ele é um tipo de correlação de variáveis aleatórias sem explicação causal. Então, o emaranhamento desafia a nossa noção de causalidade. Por quê? Porque existe a dificuldade de você falar que um evento causa o outro. E aí, de onde que vem isso? Bom, você poderia, por exemplo, imaginar que esses elétrons são lançados a uma distância muito grande, que a casa do seu colega é, sei lá, no Brasil e a sua casa lá no Japão. E aí que vocês fazem a medida ali meio que simultaneamente, assim, de forma que nenhum tipo de sinal físico poderia sair ali do seu laboratório e se tornar e influenciar o resultado no laboratório do seu colega. Né? A distância vai garantir isso, porque existe uma teoria chamada teoria da relatividade, né, que diz que as interações físicas, existe um limite para a velocidade. O limite da velocidade de velocidade de informação é a velocidade da luz. Tá? Então você não pode lançar uma informação de um ponto a outro que viola essa regra, né, de que ela não pode ser mais rápida do que a velocidade da luz. Isso é mais ou menos intuitivo também, isso já vem junto com a nossa noção de causalidade, se for pensar. Né? É claro que isso é formalizado pela relatividade restrita, né, mas isso já vem acoplado com a nossa noção de causalidade. Né? Quando eu penso em relação de causa e efeito, eu já penso numa relação causa e efeito num local. Né? Eu não imagino que um evento alguma coisa que eu faço aqui vai interferir em Saturno instantaneamente. Né? Essa seria uma noção, isso seria um tipo de causalidade estranho para a gente, essa causalidade de ação à distância. Né? Isso, normalmente a gente já elimina isso na própria noção intuitiva de causalidade, né? Mas isso tem uma formalização através da relatividade. Então a gente consegue garantir que causa direta entre as duas sorteios lá medidas de spin, não vai existir relação causal então entre o que eu faço no meu laboratório e o que meu colega faz no laboratório dele, tá? Porque a gente está em laboratórios que estão muito distantes. Então, se a gente eliminou essa possibilidade de relação causal direta, sobra, segundo o princípio de Reichenbach, a explicação por causa comum. Será que existe uma causa comum que é capaz de explicar os dois eventos? Né? Isso aí é uma alternativa que foi até sugerida por muitos físicos e é algo que a gente chama de teorias de variáveis ocultas, né? Que seria o seguinte: imagina que existe uma variável que a gente não sabe qual é ainda, mas que ela é a causa comum para esses dois resultados, né, que estão correlacionados. O problema disso é que existe esse resultado que eu mencionei, que é a desigualdade de Bell, e a desigualdade de Bell vai testar exatamente essa hipótese. Né? A desigualdade de Bell vai testar essa hipótese da variável oculta. Né? Essa variável oculta pode ser realmente causa desse tipo de correlação. E o que a gente encontra... Então, o que é a desigualdade de Bell? O que é a desigualdade de Bell? É uma desigualdade matemática que vai estabelecer um limite para o tipo de correlação que pode existir nos sistemas como esse. E aí, a desigualdade de Bell, ela pode essa quantidade, né, que é o tipo de correlação que pode aparecer ali, um limite para a correlação, isso pode ser medido em laboratório. Então,
você consegue ver se os sistemas quânticos respeitam esse limite ou não. E aí existem diversos experimentos que mostram que os sistemas quânticos não respeitam esse limite, portanto eles violam essa desigualdade de Bell e por isso causa comum não consegue explicar, né? Essa ideia de que uma causa comum explica a correlação entre essas duas variáveis não funciona na mecânica quântica, né? Segundo a desigualdade de Bell. Então a gente tem uma propriedade nova, né, que não existe na física clássica, que é isso, a correlação, objetos que têm correlação e que essa correlação não tem explicação causal. Tá? Esse é o emaranhamento, por isso ele é esquisito. O emaranhamento ele tem importância porque ele vai ser uma das características exclusivas, importância na área de fundamentos da mecânica quântica, né, para a gente poder pensar, estruturar a teoria, né, justamente porque ele é uma característica exclusiva desse tipo de sistema, que são sistemas quânticos. Mas além disso, as pessoas começaram a pensar também, a partir da década de 80 principalmente, no emaranhamento como um recurso de aplicação tecnológica, né? Então, por exemplo, áreas como criptografia quântica e computação quântica, informação quântica em geral, usam o emaranhamento como um recurso já. Tá? Então, essa discussão sobre o quão estranho é o emaranhamento, ela acontece num campo da física, que é esse do pessoal que está preocupado com questões de fundamentos de física, ela acontece lá, então, pessoal, desigualdade de Bell e coisas desse tipo, mas ela já extrapola isso e vai para um outro campo que é: vamos tratar isso como dado, assim, os sistemas funcionam dessa forma, e como que eu posso usar isso para implementar em implementações tecnológicas. Então, nesse vídeo a gente falou sobre o emaranhamento, né, o porquê que ele é uma propriedade esquisita, né? Eu falei uma boa parte do vídeo sobre correlação, correlação e causalidade, né? Porque é justamente por desafiar a noção de causalidade que o emaranhamento é uma propriedade exótica, estranha, né? E eu estou mencionando isso, né, também, de que ele acaba se tornando atualmente, né, um recurso que nos permite fazer, que nos permite avanços tecnológicos, né? Então, alguns já implementados, outros que provavelmente serão implementados nos próximos 5, 10 anos.